Porque muitas das vezes não acha fé, né? Porque a palavra de Deus diz que Jesus em Jerusalém, ele não fez tantos milagres, né, irmão? Por quê? Porque muitos não criam nele. A Bíblia diz que ter o nome escrito no livro da vida. A maior bênção não é a gente ter o carro, nem a gente ter a mansão, nem a gente ter as coisas na terra, não, irmão. A maior bênção é ter o nome escrito no livro da vida. Oh, glória! Então, os discípulos foram fazer uma obra e eles ficaram maravilhados. E eles disseram: os demônios se submetem a nós. Deus, que coisa tremenda. Jesus, eles voltaram maravilhados para Jesus. Disse: e vocês estão alegres por isso? E eles disseram: sim, Jesus, é tremendo, os demônios se submetem, a gente vê gente sendo curado, né? E ele disse: vocês têm que se alegrar em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Jesus não está chamando eles. O que Jesus estava dizendo é: a maior alegria de vocês tem que ser em saber que vocês estão salvos, que vocês são salvos. E hoje tem muitas pessoas se alegrando em tão pouca coisa ou nada, né? Porque não existe um bem maior, irmão, do que ter Jesus na vida. Não existe um bem maior do que ter o nome escrito no livro da vida. Então a irmã veio aqui, contou o testemunho de Deus, deu uma bênção da né? Então, como eu disse, muitas das vezes Deus não opera o milagre, né? Porque Ele já nos abençoou nas regiões celestes. A palavra de Deus diz isso, né? E muitas das vezes Deus não opera aquilo que temos pedido, não só a questão da fé, mas Ele vai usar Tiago para dizer também o seguinte: pediu e não recebeu, é porque pediu mal. E aí ele explica o que é pedir mal: pedir para os seus deleites, né? Para se aparecer, para exibir, enfim. Então nós temos que saber, pedir é para glorificar o nome do Senhor. Aleluia! O Senhor vai fazer. E uma cura glorifica o nome do Senhor. E também edifica a fé dos irmãos. Então eu louvo a Deus porque nós estamos aqui neste culto em ação de graça, na casa da irmã, para junto nos alegrarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Amém, irmãos? Quero agradecer a Deus pela vida, né, do pastor que aqui está dirigindo este culto, né, neste ponto de pregação. Louvar a Deus pela vida do pastor Anderson, que foi a ponte, o canal de Deus, né, para nos trazer até aqui, para trazer a palavra. Eu creio que já estava escrito por Deus para eu pregar neste dia, porque Salmo 130, que os nossos dias eles estão escritos e determinados por Deus. Então você coincidência, cai por terra a coincidência, porque crente não existe coincidência. Está escrito e determinado todos os nossos dias. Aleluia! Aqui na terra. A Bíblia diz que a gente ainda nem falou, a gente ainda nem mencionou a palavra de Deus, já sabe o que a gente vai dizer. Porque Ele é onisciente, além de onipotente e onipresente. Então Deus é um Deus que já sabia, já estava anotada na agenda de Deus, já estava anotado que nós estaríamos aqui e que hoje eu traria uma palavra para os nossos corações. Amém? Louvar a Deus pela vida da missionária Raimundinha, que ali nos recepcionou muito bem, falaram muito bem, né? E aí eu posso falar como Jó, né? Eu só ouvia falar, mas agora os meus olhos veem, né? Porque como meu esposo disse, a primeira vez ele veio e eu não pude vir por conta de um compromisso que acabou coincidindo na mesma data. Eu iria pregar numa vigília e ele tinha que vir para cá e já tinha fechado, e assim sim ou não. Então ele veio cumprir a palavra dele do sim, em trazer a palavra aqui para os irmãos, e eu cumpro aquela vigília porque eu já tinha dado um sim, que estaria lá. Amém. Amém? Quero louvar a Deus também pela vida do grupo de percussão, dos irmãos do grupo de percussão Labareda de Fogo, que tem somente alguns, não deu para trazer todos, mas aqui estamos em pequenos números, mas estamos aqui para adorar. Aleluia! E para glorificar o nome do Senhor, né, irmãos? Amém. Louvar a Deus também pela vida do meu esposo, né? Eu sempre gosto de fazer menção e dizer que meu esposo, ele não é só o meu esposo, né?
Ele é meu esposo, ele é meu amigo e ele é meu pastor. Amém? É autoridade duas vezes, né? Esposo e pastor, né? Amém. Duas autoridades, glória a Deus, né? Sobre a minha vida. Então eu louvo a Deus pela vida do meu esposo. E é promessa, né? Esperei, Deus mandou esperar. E quando a gente espera com paciência não é fácil, né? Mas quando a gente espera com paciência, Deus dá o melhor, amém? Deus não vai te dar nada para te dar dor de cabeça, te descabelar, ficar amargurada, ficar, né? Não, irmão, só ficar oprimida, decepcionada, desgostosa, desgostoso. Não. Deus, a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas enriquecem e não acrescentam dores. Se está te trazendo dor, tem um negócio aí errado, né? Deus não está falando que não tem luta, que não tem prova. Ele está falando de dor. Ele está falando de opressão. Ele está falando de coisas que não vem dele. Amém? Porque o próprio Jeremias também vai dizer o seguinte: de que se queixa o homem? O homem se queixa senão dos seus próprios pecados. Então tem coisa que o homem está passando é porque é colheita de coisas que ele tomou sua decisão por si próprio. Amém? Mas quando a gente espera no Senhor, tem prova, tem luta, porque ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E ele esteve aqui no mundo, né? Ele não é e nunca foi do mundo, mas ele esteve no mundo, né? E esteve entre os homens, como diz a palavra de Deus. Então eu louvo a Deus pela vida do meu esposo também, que é bênção de Deus na minha vida. Amém. Amém, irmãos? Promessa cumprida para a honra e glória do Senhor Jesus, que Deus nos uniu para fazer a obra. E aqui estamos fazendo a obra do Senhor, trazendo as boas novas, amém? Amém. Pastor também que aqui está conosco, todos os irmãos que aqui estão, a congregação, enfim. Quero que os irmãos abram a sua Bíblia, irmãos, em 1 Crônicas, no capítulo 13, palavra de Deus, que Deus me deu hoje, e eu perguntei para Deus, o que pregar, Senhor, o que pregar, eu não prego o que quero, o que gosto, nem escolho palavras. E às vezes até escolho, né? Mas Deus é que manda na igreja. Às vezes a gente escolhe um texto e Deus vem e diz: olha, mas não é isso que eu quero falar. E Ele nos dá a palavra e eu perguntando para Deus: Senhor, o que pregar, o que levar, né? É um culto em ação de graça. E o que levar para aquela igreja, porque a igreja somos nós. Templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Amém? Então Deus me deu 1 Crônicas, capítulo 13, eu vou ler somente um versículo, que se encontra no versículo 10. Diz assim: então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Amém? Amém. E para trazer uma pequena introdução, irmãos, não vou estender muito, mas para nós podermos entender um pouco do que se trata. Porque Deus feriu? Como assim Deus ferir? Deus não fere. Como assim Deus ferir? Deus é só amor. Me ensinaram que Deus é só amor. Como assim feriu? Não, Deus não é Deus que abre ferida. Não foi isso que me ensinaram. Mas o texto vai dizer. Nós lemos que aqui houve uma ferida. E foi ferida de morte. Verdade. Viu? Não foi só uma ferida de topar o dedo e a unha arrancou. E aí foi no hospital ou botou... Eu não sei se ainda existe mertiolate, acho que não, né? E hoje não se sente mais dor porque hoje é moderno, né? Não é da nossa época que botava... A gente faltava, né? Saía gritando. E o negócio era complicado, meu Deus do céu, né? Verdade. Era quando mãe chamava para botar mertiolate, a gente até corria, se escondia no quintal, um negócio sério. Hoje já tem, né? Os que não se sente dor, tem, né? Ah, Jesus, é assim mesmo. Mas só que Jesus ainda fere. E a ferida de Jesus é um negócio sério. Que ela não foi uma simples ferida, ela foi uma ferida para a morte. Né? E quando a gente volta lá atrás, volta lá atrás para o tempo de Eli, porque essa é a introdução que eu quero trazer, né, para que a gente possa entender por que Deus feriu, por que Deus matou, feriu de morte. A gente voltando um pouquinho lá atrás, Israel estava vivendo um momento, irmão, totalmente obscuro. Israel estava vivendo um momento totalmente, irmãos, como é que eu posso dizer, na ótica deles, totalmente contrário do que Deus falara para eles lá atrás.
A promessa que fez quando tirou lá do Egito, lá no começo, quando chamou Moisés para ser o libertador daquele povo, né? E Deus ali tanto usou Moisés, né? E lá em Deuteronômio capítulo 28, para a gente entender, chegar até aqui. E aí a gente vai ver Deus, o próprio Deus, usando Moisés ali para falar das leis. E lá em Deuteronômio capítulo 28, ele vai dizer que se aquele povo atentamente ouvisse a voz de Deus e guardasse os seus mandamentos, o Senhor vai dizer lá que eles seriam abençoados, né? Que as bênçãos correriam até eles. Eles não precisariam ir atrás da bênção, a bênção ia vir até eles, né? E aí a gente olha lá para Deuteronômio capítulo 28, ele vai dizer, olha, se vocês obedecerem, eu vou exaltar vocês sobre todas as nações da terra. Eu vou honrar vocês. Vocês vão ser prósperos em tudo. Uma coisa tão simples, vocês vão ser prósperos no entrar e no sair. Aleluia. Aonde vocês colocarem a mão, eu vou prosperar. E o Senhor disse, mas também se vocês não me obedecerem, né? Se vocês não me obedecerem, não é bênção que vai alcançar vocês. O que vai alcançar vocês são maldições, né? Se vocês me obedecerem, eu entrego os inimigos de vocês na mão de vocês. Mas se vocês forem rebeldes, vocês me desobedecerem, eu entregarei vocês na mão do inimigo de vocês. Meu Deus. Aleluia. E a gente sabe o que aconteceu. Era povo de dura cerviz. Era um povo que uma hora adorava a Deus, outra hora adorava ídolos. Uma hora adorava a Deus, outra hora adorava o mundo. Uma hora dava na carne. E a gente trazendo para os dias de hoje, irmão, não está diferente. Verdade. E aí a gente olha, irmãos, a rebeldia, a Deus fazendo milagre, como a irmã contou aqui. Às vezes Deus faz um milagre, às vezes o homem pede tanto uma bênção, um milagre, seja qual for que ele esteja precisando. Deus faz, irmãos, mas ele não tem gratidão. E o que é gratidão, pastora? É só dobrar o joelho e orar? Eu oro. Senhor, e o que é gratidão? Gratidão é só eu cantar? Eu canto. E o que é gratidão? É eu pregar? Eu prego? Não. Gratidão é eu obedecer. Aleluia. Dizer, Senhor, tu me curou, eu não merecia. Senhor, eu era assim. Eu tinha essa dificuldade bem aqui. Eu tinha essa enfermidade bem aqui. O Senhor me curou. E eu não vou só cantar, não vou só pregar, não vou só revelar, não. Eu, com a minha vida, eu vou te adorar em espírito e em verdade. Aleluia! Adorar em espírito e em verdade, obedecer. É eu cantar, é eu pregar, mas eu ser obediente. Isso é adorar. Aleluia! Muitos pensam que adorar é só cantar. Muitos pensam que adorar é só pregar. Muitos pensam que adorar é só revelar. Não é, querido. Adorar é ter a vida no altar com Deus. É ser obediente. Eu estou entregando a minha própria vida como sacrifício vivo, que está lá em Romanos capítulo 12. A nossa vida é irrepreensível. A nossa vida é em santificação, em santidade a Deus. E isso é adorar. Aleluia. E deixa eu dizer, se tem uma oferta que Deus recebe quando nós estamos irrepreensíveis, é nós. Verdade. Essa é a oferta que agrada a Deus. É a nossa vida em comunhão com Deus. É a nossa vida, como foi lido pelo irmão, em retidão a Deus, em observância, em vivência da sua palavra. Aleluia. Isso é adorar. Glória a Deus. E aí a gente vê esse povo que mesmo lá atrás, Deus fazendo tantos milagres, tirou lá do Egito, prometeu uma terra, fez uma promessa de uma terra que mandaria leite e mel, que ali não teria gigante, teria luta, mas Deus estaria com eles até colocar uma boa terra, até botar em uma terra prometida como Ele prometeu. Só que a gente conhece a história. E quando chega mais lá na frente, irmão, diante de tanto milagre, diante de tantas coisas que Deus fez, ainda assim esse povo continuava rebelde. Ainda assim esse povo continuava ingrato. Vamos resumir, ingratos a Deus. Continuavam pecando, continuavam virando as costas para Deus. E de repente Israel se encontra numa situação muito difícil. Por quê? Por causa da desobediência. Verdade. E quando a gente chega lá para o tempo de Eli, que é um tempo assim, vamos dizer, negro na história de Israel,
A Bíblia vai dizer, irmãos, que o sacerdote Eli, ele tinha 2 filhos. Que todos nós que somos conhecedores da Bíblia, aleluia, eu peço que intercedam, amém? Porque há uma peleja para ministrar essa palavra. Eu sinto uma peleja muito grande, mas maior é o Senhor. Então você, aleluia, interceda, amém? Nós estamos em culto e ação de graça, mas nós estamos em guerra. E eu consigo sentir a guerra no reino espiritual. Ela é no reino espiritual. Ela não é no físico que estamos, não. A guerra é nos ares. Amém? Para que a palavra não seja pregada. Porque aqui a palavra não é só para nós. Amém? Aqui a palavra é para todos que estão ao alcance da nossa voz. Amém? E a palavra de Deus diz que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra. E o diabo não quer que a gente pregue a palavra. Porque só tem uma forma de gerar fé. É sendo ministrado, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia! Volta lá para o tempo de Eli. Eli tem 2 filhos. Eli é sacerdote. E os seus filhos também são sacerdotes. Para nós chegarmos até aqui e entender um pouco do que Deus quer falar conosco nesta noite. E a Bíblia diz que ele tem 2 filhos, Ofni e Finéias. A Bíblia diz que eles eram sacerdotes também. E a Bíblia diz, irmãos, eu acho tremendo. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli são filhos de Belial. Os filhos de Eli são filhos do diabo. Essa que é a tradução, esse que é o significado. Eles não são filhos de Deus. A Bíblia diz que aqueles jovens, eles faziam filas em bandos ali, irmãos, para se prostituírem com as mulheres. Eles eram profanos e eles eram filhos de sacerdote. Quanto não são os filhos de crente? Aleluia! Que o pai é pastor, que a mãe é pastora, que o pai é obreiro, que a mãe é obreira, e que estão vivendo como os filhos de Eli. Eu não estou dizendo que os que de hoje são filhos do diabo, não, mas estão se comportando desta forma, irmãos. E a Bíblia vai dizer que tudo que aqueles filhos faziam, o pai sabia, irmãos. O pai tinha consciência, chegava até o conhecimento de Eli, o que os seus 2 filhos estavam fazendo. Aleluia! Mas a Bíblia vai dizer que ele não disciplinou seus filhos. Ele até chamou para conversar. Ele até chamou e disse: olha, a fama, irmão, está escrito, a fama de vocês não é boa. O que eu estou ouvindo de vocês não é bom. Vocês estão fazendo Israel tropeçar. Vocês estão fazendo, aleluia, o povo de Deus tropeçar com o pecado de vocês. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz, irmãos, que ai daquele que fizer um dos pequenos do Senhor tropeçar. Ai daqueles. Aleluia! E esses 2 jovens, Ofni e Finéias, eles estavam fazendo o povo de Deus tropeçar. A Bíblia diz que o pai não os disciplina. Aleluia! E o cenário de lá é o mesmo de hoje. Qual? Corrupção moral. Aleluia! E corrupção espiritual. Disse Deus para mim: a pior corrupção não é a financeira. Aleluia. Os maiores corruptos, embora a gente, como é que eu posso? Embora a gente afirme que os maiores corruptos estão em Brasília, Deus disse para mim que na igreja tem pior. Porque os corruptos que estão lá em Brasília, porque a pior corrupção, ela é a moral e ela é espiritual. E Israel neste tempo estava nessa condição. Aleluia. Não tinha quem desse exemplo, não tinha quem influenciasse, ou seja, quem estivesse em Deus para dar testemunho. Aleluia. Dele na terra, porque estavam corrompidos. O sacerdócio estava corrompido, a liderança estava corrompida, os filhos da liderança estavam corrompidos. Mas a Bíblia diz que tinha uma mulher por nome Ana. Em 1 Samuel capítulo 1 vai fazer menção desta mulher. Esta mulher conhece a história. Ela é casada com um homem chamado Elcana.
E ele tinha uma outra mulher também, porque na época era permitido casar-se com quantas quisesse. Não é como o dia de hoje. Aleluia. Mas naquela época era permitido. E a Bíblia diz que era Ana e Penina, né? As mulheres de Eucana. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que aquela mulher, o maior sonho dela, a maior vontade de Ana era ter um filho. Aleluia. Mas ela era estéril. E ser estéril, irmãos, era como ser um leproso. Era desprezado. Ficava à margem da sociedade. O povo olhava e dizia, lá vai a estéril. Não chamava nem o nome de Ana. Lá vai a estéril. E eu creio que era a maior que aonde ela passava, o povo debochava, o povo criticava, o povo simplesmente, irmão, desprezava Ana. E olha, irmãos, quem já passou por desprezo sabe que desprezo dói. Só sabe o que é desprezo quem foi e quem é desprezado. Aleluia. Porque o próprio Jesus foi desprezado. Aleluia. A Bíblia diz que essa mulher, ela entra no templo e ela começa a orar. E a Bíblia diz que ela chora, irmãos, ali de uma forma incontrolável. Tanto que ela chega a ser julgada pelo próprio Eli, né? E diz que ela está embriagada. Ela diz, não, Senhor meu, eu não estou embriagada. Eu estou atribulada de alma. Aleluia. Mas ela não contou do que se tratava. Até porque todos sabiam que Ana era estéril. Mas Ana sempre ia naquele templo. Eu não sei se todo dia, em todo horário, eu não sei. Eu sei que ela estava lá no templo. E ela pediu um filho. E quando ela pediu este filho, ela disse, Senhor, Glória. pediu e não recebeu porque pediu mal. Mas se souber, pedir, vai ter. Ana. Meu Deus. É Ana forte. ora e diz, Senhor, olha o pedido. Olha o que é orar. Olha o que é pedir algo para glorificar o nome do Senhor. Saiba pedir. Se você souber pedir, Deus vai responder. Aleluia. Ela disse, Senhor, se tu me deres um filho varão, ela especificou. Se tu me deres um filho varão, eu darei a ti. Ele vai te servir todos os dias. Esse foi o voto de Ana. E ela disse, eu não passarei na valha Aleluia. da cabeça dele. Fez um voto de Nazireu, Aleluia. né? E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ela foi pedida ao Senhor. Aleluia. E o momento, irmãos, é tão caótico. O momento é tão triste. O momento é tão Aleluia. deplorável Aleluia. que Deus atende a oração de Ana porque precisava-se de um profeta. Aleluia. Porque a Bíblia diz em Provérbios que se não houver profecia, o povo se corrompe. E o povo já estava corrompido. E o pior povo que estava corrompido era a liderança que era para dar exemplo para os demais. Verdade. A Bíblia diz que ela pede Samuel. E a Bíblia diz que Deus atende a oração de Ana. Porque ela soube pedir. Ela disse, Senhor, se atentamente. Olha a humildade que deres ouvido. A tua serva. E a tua serva deres um varão. Ele não vai ser meu. Eu peço, Senhor, mas eu te entrego. O que você tem pedido para Deus? Aquilo que tu tem pedido para Deus, tu tem entregue para Ele? Aleluia. Tu tem dito, Senhor, meu filho, a minha casa é tua. Aleluia. Senhor, o emprego que tu me deu é teu. Tu tem dado tudo aquilo que Deus, Aleluia. tudo aquilo que tu tem pedido a Deus. Tu tem dado de volta para Deus? Tu tem dito, Senhor, é teu, isso aqui nada é meu. Aleluia. A Bíblia diz que Ana faz esse voto. A Bíblia diz que Deus ouve a Ana e Deus dá a Samuel. E Samuel, irmão, é um dos maiores profetas. Aleluia. Depois de Moisés, é um dos profetas que a Bíblia vai dizer que nenhuma das suas palavras caiu em terra. Aleluia. Tudo aquilo que Deus usou, Samuel cumpriu. Aleluia. Samuel, irmãos, ele faz a diferença naquela geração, né? Ele faz a diferença naquela geração. Samuel é um profeta de Deus. Lá no livro de Jeremias, eu gosto quando Jeremias vai fazer, quando Deus vai fazer menção de Samuel e Moisés. Aleluia. Lá em Jeremias, irmão, ele vai dizer, ainda que Moisés ou Samuel, É forte. homens que eu ouvia, homens que tinham intimidade comigo,
Se eles clamassem agora, eu não ia ouvir, porque esse povo é rebelde. Aleluia. Eu cansei de me arrepender. Então Deus levanta Samuel. E ali Samuel é profeta no meio daquele povo. Aleluia. E Samuel, irmãos, ele faz a diferença naquele lugar. Amém. É Samuel quem unge o primeiro rei. Isso aqui para a gente poder chegar no texto. Ele que unge o primeiro rei. Isso aqui eu estou correndo na introdução. Oh, aleluia. Ele que unge o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Aleluia. A Bíblia diz que o povo quer um rei. O povo não quer ser governado por Deus, porque o povo não quer líder. É. O povo quer andar segundo a vontade do seu coração. Meu é um Deus. dia de hoje por aí. O povo quer mandar no seu nariz. O povo não quer pastor, o povo não quer pai, o povo não quer mãe. O povo, para resumir de hoje, não quer autoridade sobre eles. Meu Deus. Aleluia. Porque não quer ser submisso. Porque não quer obedecer. Porque quer andar como no tempo de juízes. Deus levantava um juiz, se corrompia, levantava outro, se corrompia, que levantava outro, que se corrompia, que levantava outro, que se corrompia, até que chegou um tempo que o povo ficou sem juiz e eles faziam o que bem entendiam. Verdade. O povo está querendo assim. Então eles não queriam Deus como governante deles. Eles não queriam Deus como autoridade sobre eles. Eles se sentiam inferior porque as outras nações tinham rei. Mas eles não tinham. Então eles pediram tanto para Samuel. Pediram tanto que o Senhor disse: Samuel, dá um rei para eles. Escuta a oração deles. Não é a mim, não é a ti que eles têm rejeitado. É a mim. Meu Deus. Eles não querem depender de mim. Eles não querem ser submissos a mim. Porque eles acham que eu sou um Deus duro. Porque eles acham que eu sou um Deus que existe demais. E um homem carnal não. Um governador da terra não. Vai deixar eles fazer o que eles bem entenderem. Meu Deus. Porque é carne. Tá ele. Eu vou só te direcionar quem é que vai ser. Mas eu vou dar do jeito que eles pedirem. Meu Deus. Não é o rei que eles querem. Não é alguém que deixa eles andarem do jeito que eles querem. Não é alguém que eles possam fazer a vontade deles. Pois eu vou dar. E a Bíblia nos diz, todos conhecem a história, leitor de Bíblia, que Deus ali dá quem para eles? Saul. Saul. Só que o Senhor disse: Samuel, é o seguinte, diga para eles aí o que eles vão passar com esse rei, viu? Diga para eles aí que por eles terem me rejeitado, diga aí o que eles vão. Eles vão ser escravos. Eles vão ser escravos. Eles estão pensando que eles vão ser livres. Eles estão pensando que eles vão ficar em vantagem. Eles estão enganados. Eles estão enganados. Porque o governador universal sou eu. Aleluia. Sou eu que mando e desmando. Abato, eu exalto, eu ressuscito, eu mato, eu faço viver. Eu sou o Senhor, eu não mudo. Aleluia. A Bíblia diz que Deus ali coloca Saul diante de Samuel. E a Bíblia diz que ele unge o primeiro rei de Israel, que é Saul. E a Bíblia diz que por desobediência, para a gente correr, desobediência porque ele não obedeceu a palavra de Deus na íntegra. E olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para nós. Quando nós passamos por cima de princípios, Verdade. quando nós passamos por cima de ordenanças, para resumir, quando nós passamos por cima da palavra, as consequências, elas são inevitáveis. Verdade. E as consequências, ela pode vir a curto, ela pode vir a médio e ela pode vir a longo prazo. Para Davi, ela veio a longo prazo. Foram 25 anos a espada de Deus, que simboliza a justiça na casa de Davi. Meu Deus. E a gente sabe todo o reboliço que aconteceu dentro lá do lar de Davi, na família, na própria família de Davi. Não foi nem na parentela, não. Foi na família de Davi, a gente sabe. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que isso custou muito caro, irmão. Esse rei custou muito caro. Porque Deus deu uma ordenança: olha, tu vai lá
Tu mata todos os amalequitas. Tu destrói tudo. Tu não deixa animal. Tu não deixa novo. Tu não deixa velho. Tu não deixa menino. Tu não deixa nada. Que Deus cruel. Não, Meu Deus não é Deus. cruel. Passou por cima do princípio. As consequências aí. Meu Deus. Uma certa feita, Aleluia. eu perguntei assim para Deus: Deus, talvez ao olhar esse texto, alguns vão dizer assim: mas que Deus é esse que praticamente matou uma nação? Sabe o que Deus disse para mim? Foi necessário começar dos de braço até, como dizem, dos caducando aos mamando, como dizem os antigos. Foi necessário, sabe por quê? Porque Deus olhou e disse: é necessário nascer uma outra geração. Porque a geração que for nascer, essas que estão aqui, vai corrompendo, que vai corrompendo, que vai corrompendo outros, que vai corrompendo outros. Meu e a Deus! vai ficar mais corrompida ainda. Então é necessário que abata logo tudo. Aleluia. A Bíblia diz que Deus dá essa ordenança para Saul. E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi, mas ele não executou por completo. Não faça a obra pela metade. Verdade. Deus mandou fazer, faça do jeito que ele mandou. Aleluia. Porque se você não fizer do jeito que ele mandou, você está passando por cima dos mandamentos. Você está passando por cima de ordenança. Você está passando por cima da palavra. Irmão, ninguém passa por cima de Deus. Aleluia. Sem não ficar com sequela ou até descer a cova. E nós estamos no contexto. A Bíblia vai dizer que ele chega a Samuel e diz: olha, tu espera 7 dias. 7 dias era a prova de Deus para estabelecer o reinado de Saul. Então Deus bota Saul à prova. Saul já é rei. Saul já está sentado, aleluia. Mas tem gente que pensa porque já está numa cadeira, porque já está no trono, porque está numa certa posição, acha que Deus não vai provar o seu reinado. Acha que Deus não vai provar o seu caráter. Acha que Deus não vai provar o seu coração. É aí que Deus vai provar, querido. Tem muita gente enganada. Já sou pastor. Ah, eu já sou obreiro. Ah, eu já tenho uma igreja. Ah, eu já tenho uma congregação. Ah, eu já sou isso e aquilo. Deus vai provar, querido, o teu coração, para saber onde está o teu coração. Porque a Bíblia diz que aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Aleluia. Deixa eu lhe dizer, tem gente que o coração dele Aleluia. se ensoberbece, ele já está na cadeira, Deus já botou, Deus já honrou como ele, Deus já deu nome, Deus já soprou nome, Deus já glorificou o seu nome na vida dele. Aleluia. Mas o que acontece, irmãos? Fica acomodado e acha: daqui ninguém me tira. E diz: daqui ninguém me tira. Aleluia. A soberba entrou no coração de Saul. Aleluia. E Saul começa a achar que ninguém tira ele de lá, ele pode fazer o que ele quiser. Aleluia. Meu Deus. Tem muita gente no dia de hoje fazendo a mesma coisa, achando que porque está sentado lá, porque Deus botou ele, hein, querido? O fato de Deus ter te colocado em um determinado lugar, ele não te dá autoridade para passar por cima da palavra dele. Meu Qual seja a Deus. posição que ele te colocar e que ele me colocar, ele não nos dá autoridade para passar por cima da palavra dele. Aleluia. E tem muito nos dias de hoje, passando por cima da palavra dele. Aleluia. A Bíblia diz que ele não executa. Aleluia. O texto vai dizer que ele não executa a palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor aqui é a ordenança. Vai, mata tudo, não deixa nem bicho, nada, nada, nada. Beleza. E aí espera 7 dias, viu, Saul? Pra gente ir lá e sacrificar junto. O que que ele fez? Ele não obedeceu o que Deus mandou ele fazer acerca dos amalequitas, e ele não obedeceu. A prova, a palavra de Deus sobre a vida do profeta, porque a Bíblia vai dizer, ainda em Crônicas, Aleluia. que aquele que obedece, Aleluia. crê no Senhor, Aleluia. estará seguro. Amém. Crê nos profetas e prosperará. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus. E o que que ele faz? Ele não espera para sacrificar com Samuel. Quando Samuel chega, Samuel pergunta: tu executou? Deus já tinha revelado para Samuel. Tu executou tudo que Deus mandou? Tu executou a palavra do Senhor? Ele disse: eu fiz do jeito que Deus mandou. Eu fiz tudinho. Ele disse: que zoada de balida é essa, Deus? Meu Deus.
E que zoada é essa que eu ouço de animais vivos? Porque a ordenança foi para que tu matasse tudo. Não. E ele repete, irmão. Não. Eu fiz exatamente como Deus mandou. Meu Deus. E aí, ele vai dizer, olha, porque tu foste rebelde, porque tu não executou, outras traduções, a palavra do Senhor, o Senhor rasga hoje de ti o reinado. E ele já tem outro, segundo o seu coração, para colocar no lugar. Aleluia. Porque tem pessoas que acham que são insubstituíveis. Tem gente que diz, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Vamos completar. Você que está me ouvindo, que gosta só dessa palavra, que gosta só da parte A, a porta que Deus abre, ninguém fecha, conclui. Aquele fecha, ninguém abre, porque ele tirou do reinado Saul e ninguém mais colocou. Verdade. Quem abriu a porta foi ele, não foi? Foi. Mas também quem fechou a porta do reinado também foi ele. Aleluia. E ninguém nunca abriu, porque a porta que ele fecha, ninguém abre. A Bíblia diz que Davi é o homem segundo o coração de Deus. E detalhe, para a gente entender o que aconteceu aqui. Detalhe, irmão. Saul governou, reinou sem a presença. Verdade. 40 anos Israel sem a presença de Deus. Durante o reinado de Saul, não teve presença de Deus. A arca de Deus não estava, que simbolizava a presença de Deus com o povo de Israel. Coisa triste, irmão. É governar sem presença. Verdade. Coisa triste é pregar sem presença. Verdade. Coisa triste é cantar sem presença. Verdade. Coisa triste é andar sem a presença. Israel está sem a presença. Israel está sem a glória. Israel está sem a Shekinah de Deus. 40 anos Saul governou sem Deus. Aleluia. E o homem que governa sem Deus resulta nisso. O que resultou na vida de Saul. E detalhe, Saul morreu. Não precisou ninguém matar Saul. Ele mesmo tirou a sua própria vida. Porque a partir do momento que eu e você passamos por cima de princípio, passamos por cima de mandamentos, de ordenança do Senhor, abre-se legalidades para que o diabo entre e tire a vida. Meu Deus. Por isso prestemos bastante atenção. Quando Deus mandar, nós temos que obedecer. Quão difícil seja a ordenança, mas nós temos que obedecer. Aleluia. A Bíblia diz que Deus unge. Diz, olha, Samuel, lá vai Samuel para ungir o segundo rei. Tu vai na casa de Jessé. Lá tem um que eu já me provi. Lá tem um que há muito tempo eu estou de olho nele, quando ele estava lá atrás das malhadas. Meu Deus. Eu já estou de olho e experimentando ele no campo há muito tempo. Ô, glória! Ele está no campo de treinamento há muito tempo. Ele está cuidando de ovelhas. Nada por ele. Nome dele não está no cartaz. O nome dele não é o mais comentado. O nome dele não é o mais falado. Ele não é o mais convidado. A agenda dele não é cheia. Ele é desprezado. Ele é odiado. Os seus irmãos não suportam. Mas eu escolhi. Meu Deus! Aleluia! Você já prestou atenção que Deus sempre escolhe o mais desprezado da família? Você já prestou atenção que Deus só escolhe no meio da nossa parentela é aquele que mais é, eu não diria nem rebelde, mas o que ninguém dá nada. Olha, e alguém disse, isso não vai dar para nada? Isso não presta para nada? Você já prestou atenção? Davi era aquele ruivo,
Aquele que ninguém dava nada, aquele que alguém olhava e dizia, isso aí só vai servir para cuidar de bicho mesmo. Isso aí não vai muito longe. Porque alguém muitas das vezes olha para nós e diz, esse daí não vai muito longe. Só que os olhos do Senhor estão sobre os justos, sobre os fiéis da terra. Aleluia. E os olhos do Senhor já estavam sobre Davi. Aleluia. A Bíblia diz que Davi, quando ele cuidava daqueles animais, daquelas ovelhas, a Bíblia diz que o próprio Davi vai dizer que quando via o urso e o leão, para Deus poder te colocar numa cadeira, Ele vai te colocar para te enfrentar urso e leão. Verdade. De qualquer maneira. Aleluia. Tu não vai sentar, não existe nenhum reinado sem passar por nenhuma cadeira, nenhuma posição, nenhuma honra sem antes Deus te provar primeiro. Aleluia. E Ele vai provar primeiro é o teu caráter. Aleluia. Davi está lá. Ele está lutando com o urso e com o leão. Quando ele mesmo vai dizer, ele vai dizer, olha, deixa eu te dizer uma coisa, Saul. Porque a luta de Davi, antes de sentar no trono, ele teve luta com o próprio Saul. Não foi fácil para ele sentar naquela cadeira. Não foi fácil para ele ser ungido. Porque ele foi ungido ainda Saul vivo. Quantos ensinamentos, irmão, não dá para trazer tudo. Mas quanto ensinamento a gente tem dentro de um texto desse, né? Davi passa uma luta muito grande. Saul ainda está vivo. Mas ele não chegou lá, bateu de frente e disse, olha, o negócio é o seguinte, tu sabia que eu sou o novo rei? Sabia que teus dias estão contados nessa cadeira? Tu sabia que essa cadeira aí já é minha? Não. Porque quem sabe o que é seu não anda dizendo que é seu. Meu Deus! Aleluia! Porque aquele que sabe o que Deus tem para ele, ele não sai fazendo propaganda. Meu Deus! Ele e espera o tempo certo de cumprir a promessa. Glória a Deus! A Bíblia diz, Davi passa uma luta muito grande com Saul. E quando aquele gigante estava afrontando o povo, disse, olha Saul, não desfaleça o coração de ninguém. Aleluia. Não desfaleça o meu coração, porque meu coração está em Deus. Aleluia. E eu quero te dizer que quando vinha o urso e vinha o leão para arrebatar a ovelha, eu abria a boca do urso e do leão e tirava da boca. Eu tirava as ovelhas da boca do leão. Sabe quem é o leão aqui? Sabe quem é o urso aqui? É o diabo. Aleluia. Querendo tragar as ovelhas de quem? De Deus. Esse é o nosso trabalho hoje. É tirar a ovelha da boca de urso e da boca de leão. Oh, glória! Esse é o nosso trabalho. Nós ainda estamos em campo de treinamento. Porque há uma coroa. Porque Apocalipse vai dizer que há uma recompensa, há uma coroa, há uma vida eterna. Mas nós ainda estamos no campo de treinamento. Verdade. Enquanto nós estamos aqui evangelizando, o que estamos fazendo hoje, ou numa cruzada, ou num culto em ação de graça, ou dentro de uma congregação, ou levando a palavra de casa em casa, nós estamos tirando ovelhas da boca de urso e da boca do leão. Verdade. Aleluia. E esse era o trabalho, o campo de treinamento de Davi. Lá de trás das malhadas. Mas pense, fazia com amor. Porque foi o trabalho que o pai deu para ele. Amém. Ele fazia com dedicação. Porque era o trabalho que o pai tinha dado para ele. Muitos fazendo o que o pai deu para fazer de qualquer maneira, relaxadamente. Faz da marra. Faz, aleluia, com negligência. É o contexto. Aleluia. E a Bíblia diz, irmãos, para a gente correr, que Davi é ungido a rei. Aleluia. Davi, Saul se mata. Não vou nem dizer Saul morreu. Saul se matou. A Bíblia vai dizer que Davi senta no trono. A primeira atitude de Davi é: tenho que trazer a presença. É verdade. A primeira atitude de Davi é: eu não posso reinar sem presença. Aleluia. Eu não posso governar sem presença. Eu não posso cantar sem presença. Eu não posso pastorear sem presença. Eu não posso interceder sem presença. Eu não posso pregar sem presença. Eu não posso dirigir sem presença. Um culto eu não posso. Tem que ter a presença. Aleluia! A atitude é nobre. A vontade é
aplausível. Aleluia. A vontade, o desejo é aplaudido por Deus. Ele quer a presença. Verdade. Porque o próprio Davi vai dizer que o homem sem a presença de Deus, irmão, é como uma folha seca. Aleluia. O vento leva para onde quer, ou seja, fica sem direção. Uma pessoa sem a presença de Deus, ela fica sem direção, irmão. Aleluia. Quantos não são o que estão no reinado, estão numa cadeira, estão numa liderança, mas estão sem presença? Aleluia. Só está lá a cadeira, só está lá a vestimenta, só está lá a credencial, só está lá a posição, mas a presença já foi embora. Meu Deus. E acabou. Foi-se a glória. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que os filhos de Eli decidem pegar a arca. Aleluia. E eles não eram filhos de Deus. E quando eles vão com aquela arca para a peleja, a Bíblia vai dizer que a arca é tomada. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que os filisteus, eles ficaram temerosos, eles acabaram tomando a arca. E ali Davi disse, é necessário a gente trazer a arca. É necessário a gente trazer a presença. Glória. E a Aleluia. Bíblia diz, irmãos, que Davi, nesse capítulo 13 aqui, começa dizendo que Davi vai tomar conselhos. E entra Salmos 1, que foi lido. Não tomar conselhos com o ímpio. Não, pastora, mas está dentro da igreja. Quem foi que te disse que o fato de estar dentro da igreja é salvo? Quem foi que te disse que o fato de estar dentro da igreja cantando, pregando, rodopiando, sapateando e nada contra isso, entregando revelação, quem foi que disse que isso é garantia de salvação? A Bíblia diz, irmãos, que ele toma conselho com os maiorais. Ele toma conselho com os príncipes, ao invés de tomar conselhos com Deus. Quando eu vejo aqui o texto dizendo que Davi toma conselho com os maiorais, quando eu vejo aqui o texto no versículo 1 dizer que Davi toma conselho com os grandes, é com aqueles que têm condição, é aqueles que já estão aposentados ministerialmente, é aqueles que estão aposentados espiritualmente, porque o profeta velho era assim, estava aposentado no ministério. E a Bíblia vai dizer que ele toma conselhos, querido, aqueles que são grandes, que já estão exaltados, que até foram exaltados por Deus, querido, mas que o coração já não está mais em Deus, como um dia o coração de Salomão se desviou por causa das suas mulheres, que Deus disse para não se envolver. O que acontece, irmão? Muitos ficam acomodados. A Bíblia vai dizer que quando ele toma conselho, eu entendo que esses homens aqui já estão abastados, são homens que já estão exaltados. Então geralmente quem tem tudo não precisa mais de Deus. Meu Deus. Aleluia. Quem tem tudo não precisa mais tomar conselho com Deus. Quem já está exaltado e não tem mais temor, o temor foi embora, ele não precisa mais consultar Deus. Aleluia. Davi está na cadeira. Davi quer a glória, amém. Davi quer a presença, amém. Deus aprova, Deus aplaude. Mas a partir do momento em que Davi deixa de consultar a Deus, o negócio complica. Meu Deus. Porque Davi não consulta mais Deus. Se você voltar lá atrás, toda a guerra que Davi ia, toda a peleja que ele ia, ele consultava Deus. Deus, eu vou, Deus diz, vai. Deus, eu vou para a peleja. Não, fica, Davi. Se Deus dissesse vai, Davi, ele ia. Se Deus dissesse não vai, Davi, ele não ia. Tem crente fazendo o que bem entende. Não consulta Deus, não consulta pai, não consulta mãe, não consulta pastor. Não precisa, pastor não manda em mim. Meu Deus. Não precisa, eu sou dona do meu narizinho. Não precisa, pastor não me sustenta. Não precisa, não é pastor que paga minhas contas. Não precisa, porque não é pastor. Pastor não é meu pai nem minha mãe, mas é autoridade sobre a tua vida. Aleluia. Assim era autoridade sobre a vida daquele povo, porque aquele povo Deus o entregou na sua mão, e ele tinha uma responsabilidade pelas vidas. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Davi disse, olha, eu estou pensando o seguinte, gente grande, Aleluia. gente boa, eu estive pensando em uma coisa. Eu estava pensando em trazer a arca. Oh, glória. Aleluia.
Aleluia, sério, Davi, sério. E o que é que vocês acham, meu irmão? O que é que eu vou dizer para ti? Já até é tarde. Onde é que tá? Vamos buscar agora. E Davi disse, olha, é o seguinte, eu estou pensando em fazer o seguinte, a gente trazer a arca, e aí eu estou pensando seriamente em a gente trazer essa arca para cá, mas eu quero saber dos irmãos como é que a gente vai fazer. Alguém levanta a mão e diz, Davi, eu posso dar um conselho? Pode. Afinal de contas, eu reuni vocês para isso, meus conselheiros. Que agora meus conselheiros é vocês, não é mais Deus. Aleluia. Então eu quero saber de vocês, meus conselheiros. Eu quero o conselho de vocês. Não consultou Deus. Eu quero o conselho de vocês. E alguém levanta a mão e diz, que tu deveria fazer o seguinte, o quê? Nós vamos pegar um carro novo. Nós vamos pegar uns boi. E nós vamos botar a arca. Nós vamos botar a presença. Que tu tanto quer trazer para Jerusalém de volta. Nós vamos trazer a presença. Então a gente traz num carro novo. Aleluia. Esse negócio de novidade é complicado. É. Esse negócio de... O nome já diz carro novo. Novidade. Esse negócio de trazer novidade para nós. Aleluia. Isso pode gerar morte. Cuidado com as novidades que tu está trazendo para a tua vida. Cuidado para as novidades que tu está trazendo para a tua família. Porque carro, geralmente, quem tem carro vai para o passeio, bota toda a família dentro, ó. Cuidado com a novidade que tu está trazendo para a tua família. E Deus traz algo forte agora aqui. Cuidado com o que tu está trazendo para o teu casamento. Cuidado com a novidade. Meu Deus. Isso aqui é revelação. Viu? Aleluia. Cuidado com a novidade que tu está trazendo para o teu casamento. Cuidado com essa novidade. Ela pode gerar morte. Meu Deus. Então a gente bota num carro novo. Aí a gente chama filhos de levita. A gente chama algumas pessoas. Não precisa ser pessoas do ofício. Não precisa ser pessoas capacitadas. Não, Deus capacita. Não precisa de tanta exigência, Davi. A gente bota num carro, traz a arca para Jerusalém, tá tudo decidido. Davi disse, beleza, vamos fazer assim. Aleluia. Davi, o texto não diz que Davi consultou Deus. Eu acho tremendo quando o texto vai dizer bem que assim, irmãos, o versículo 2, ó. Aleluia. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, Aleluia. a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles na cidade e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco. Beleza. Aleluia. O que vocês acham? Todo mundo levantou a mão unânime. Por mim nenhum problema. E tu também? Não, e tu também? Não, e tu? Não, tô junto, tamo junto. Aleluia. A frase de hoje, tamo junto. Cuidado com tamo junto, viu? Aleluia. Cuidado a quem tu tá dizendo tamo junto. Cuidado a quem tu tá dizendo amém, assim seja, tô contigo. Cuidado. Aí ele disse, olha, eles disseram, vamos fazer. Se isso parecer bem aos olhos do Senhor, a gente faz. Mas ele não consultou. Ele reta aos olhos de vocês. E se for assim da vontade de Deus, mas como que é da vontade de Deus se ele não consulta Deus, só consulta homem? A resposta que ele tem não é de Deus, a resposta que ele tem é do homem. E aí sabe o que Deus me traz aqui? Há caminhos que parece que é bom. Tá aqui, irmão, cumprindo aqui, ó. O Zá morreu. Há caminhos que para o homem parece bom, mas são caminhos De morte. de morte. Aqui, se parecer bem aos vossos olhos. Vocês acharam legal? Achamos, Davi. Vocês concordam? Concordam. É boa essa ideia? É excelente. Davi diz, então vamos. Aleluia. Então vamos fazer assim. A Bíblia diz pra gente correr que eles colocam a arca num carro de boi. O problema não é colocar no carro de boi. Aleluia. O problema não é botar no carro de boi. O problema é a negligência. O problema maior não estava no carro. O problema maior não estava no boi. O problema maior estava em passar por cima do princípio. Aleluia. Porque quem tinha que levar a arca, lá voltando para Números, para lá, para o tempo, lá para a gente, onde a gente sabe a história do tabernáculo, como foi feita a arca.
arca, o que tinha dentro da arca. Na lei mosaica vai nos explicar isso. Nos Pentateuco vai nos mostrar isso. A lei de Moisés, as ordenanças que Deus deu para Moisés, como ele queria tudo, porque Deus é detalhista. E deixa eu dizer para você, além de detalhista, ele é exigente sim. Aleluia. Quando você vê um crente exigente é porque o Espírito Santo de Deus está nele. Aleluia. Porque Deus é exigente. Se te pregarem que Deus é um Deus de tanto faz, não é o Deus do céu. É o Deus com D minúsculo. Mas o Deus que está no céu, ele é exigente. Eu quero a arca assim, tu vai fazer assim, eu quero isso, aquilo, assim, assim, assim. Aleluia. Foi feito do jeito que ele ordenou. E olha, quem vai botar 2 varais. E quem vai carregar é os levitas. E é no ombro, para eles sentirem o peso do ministério. Aleluia. Para eles sentirem o peso da chamada. É. Para eles sentirem o peso da minha glória. Aleluia. Porque ver eles não podem. Aleluia. Mas eles podem sentir o peso da minha glória. Aleluia. O peso da responsabilidade. E o preço da chamada vai ser no ombro. O que é que eles fazem? A primeira imprudência em passar por cima da palavra que dizia que quem tinha que levar eram os levitas. Já começa bem aí a imprudência. Já começa o erro bem aí. Na verdade, o primeiro foi quando ele consulta os maiorais. A segunda é quando se coloca o carro. Aleluia. Quando se coloca a arca no carro de boi. E sabe o que Deus disse para mim estudando hoje à tarde? O Senhor disse, muitos são os bois que estão tropeçando. Aleluia. Eu disse, isso aí é forte, Jesus. O Senhor disse, é. Tem muito boi levando arca. Meu Deus. Tem muito boi tropeçando. E está com a presença, mas está tropeçando. Meu Deus. Está com a presença, mas está negligenciando. Está com a presença, ou melhor, está do lado da presença. A presença não está nele, mas ele está do lado da presença e continua imprudente. Aleluia. E continua negligenciando as minhas ordenanças. A Bíblia diz, irmãos, que eles não poderiam nem olhar para dentro da arca e nem tocar. É. Era no ombro. Ó, aqui era, eu acho isso aqui tremendo, né? E era tudo, ó, compassadamente tudo igual. Na mesma sintonia. Ó, concordância. Nos passos. Aleluia. A Bíblia diz que os bois tropeçam. E quando os bois tropeçam, tem muito boi tropeçando. Quando os bois tropeçam, a arca pende como que vai cair e usa. Toca na arca. Meu Deus. A Bíblia diz que quem o feriu foi Deus. E eu gosto de lá, 2 Samuel, dizer assim, Aleluia. Deus feriu porque foi imprudente. Nós temos vivido em um tempo que nós temos visto muitos morrendo, em detalhe, dentro da casa de Deus. E quando eu falo morrendo, não é sendo colhido. Existe uma grande diferença entre o homem morrer e Deus colher. Aleluia. Porque quando eu vejo na Bíblia que alguém morreu, ele não era sepultado no sepulcro dos seus pais, não era salvo. Aleluia. Então uma coisa é Deus recolher, uma coisa é Deus dizer, chegou a tua hora, estou te preparando para levar. Outra coisa é Deus matar. Aleluia. Por causa da imprudência, por causa da negligência. E muitos são os negligentes nesta última hora. Está levando arca de qualquer maneira, está levando a presença de qualquer maneira. E o pior, acha que está tudo certo e que Deus não vai se importar com isso. Ah, porque Deus, pastora, a senhora é antipática demais. Deus não é assim, minha irmã. A senhora é muito detalhista. Deus, ele não é assim, pois continua na tua imprudência. Aleluia. Continua na tua imprudência e vamos ver, e tu vai ver, melhor dizendo, até onde vai dar. A Bíblia diz que ele toca, irmãos. E quando ele toca, olha, irmãos, a intenção aqui mais uma vez é boa. A intenção é plausível. A intenção é excelente. A intenção é nobre. A intenção é boa. Mas intenção Aleluia. sem obediência não serve para nada.
Você conhece aquela expressão que não está na Bíblia, mas eu me lembrei dessa expressão, não está na Bíblia não, é bíblico não. Que dizem que de boa intenção o inferno está cheio. Não basta ter só boa intenção, tem que obedecer. Amém. A Bíblia diz, irmãos, que Deus fere aquele homem. Eu não sei quantos anos ele tem, se ele é jovem, eu não sei se ele é idoso. Eu sei que a Bíblia vai dizer que Deus feriu ele pela sua negligência. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus se irou. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias. Aleluia. E por que é que não somos consumidos? Porque a misericórdia, a sua misericórdia é a causa de nós não. Vai dizer, irmãos, que por causa dessa imprudência, Deus irou acender uma coisa que Deus está. Nesta última hora que estamos vivendo na terra, é ira. Verdade. Olhado para a terra hoje, ele está irado. Deus estava irado. Deus, matar um homem numa ira, irmão, Deus mata. Na ira dele, ele mata um homem. Aleluia. A Bíblia diz que ele feriu usar de morte só porque estendeu, irmão. Atitude de qualquer um de nós, né? Tá levando um púlpito, tá levando num carro, nesse carro agora que é mais moderno, eu não me lembro o nome agora, que tem carroceria atrás. Picape. Aí é comum, é normal do ser humano a gente pegar um jarro de vidro, vamos fazer uma vigília, vamos deslocar para qualquer lugar. E se for de vidro, principalmente, e se o carro está pendendo, é lógico que a gente vai, meu Deus, o jarro para não quebrar. E a gente, é claro, cuidado, ó, meu Deus, zelo sem obediência, não presta. Pode até ser zelo, não vale de nada. Meu Deus. Paulo era zeloso, mas matava crente. Meu Deus. Não adianta ser só zeloso. Eu zelo muito pela casa de Deus. Olha como a casa de Deus está bonita. Olha a decoração. Não basta, tu tem guardado os mandamentos? Tu tem andado de acordo com ele? Glória a Deus. Pode a igreja ser a mais organizada. Tu pode gastar teu ouro e tua prata todinha lá na congregação que tu arruma. Mas se tu não obedece, se tu não tiver, porque Deus disse pra mim, aqui houve uma festa, mas na festa houve luto. Aleluia. Eles levavam a arca e todo mundo, ó, glória, glória. Eita, estava todo mundo muito feliz. Glória, glória, aleluia. Pá! Deus mata os arcos. Mas não era festa, não estava bonito. Eu creio que eles faziam todo aquele sacrifício, levavam a arca e diziam assim, recebe aí, Deus. E Deus olhava e dizia, recebeu o quê? Aleluia. Pra quem? Pra mim? Isso é pra você mesmo. Festa sem obediência não serve pra nada. Pode fazer a festa que quiser, pode fazer a farda mais linda que fizer, não adianta se não tiver vivendo o princípio, não adianta se não tiver obedecendo as ordenanças. Pra Deus não vale nada. Pra Deus é em vão. Leia Amós 5 em casa. Essas festas aí é pra confusão de vocês mesmo. Pra mim não é pra você, é confusão de vocês mesmo. Porque eu não recebo o horror que vocês estão cantando aí. Está lá em Amós 5, está escrito. Eu nem recebo. Afasta esses instrumentos de perto de mim, que está me dando ira. Sacrifício levedado. Aleluia. Muita gente entregando sacrifício manco. É verdade. Sacrifício levedado. Deus não recebe. Aleluia. Será que precisa a gente ver alguém morto, Deus fulminar alguém dentro de uma congregação para nos chamar a atenção? Aleluia. Para dizer que tu está fazendo errado. Sabe por quê? Por causa de ti que está fazendo errado. Porque você estuda e muito como água. Será que precisa alguém, Deus fulminar alguém dentro de uma congregação para te chamar a atenção, para me chamar a atenção, irmão? Porque aos teus olhos como os dele estava tudo bem, que festa linda. Glória a Deus.
falou foi para mim. Muitos fazendo muitas festas grandiosas. Mas é só para se exibir. É só para mostrar como Ezequias. Mostrar a congregação. Mostrar como tem dinheiro. Mostrar isso e aquilo. Quantos tem na congregação? Quantas mil pessoas? É o dízimo. Quanto é a oferta? Mas não é para Deus. Aleluia. Não adianta. A festa estava bonita. Todo mundo cantando, dançando e dizendo recebe Deus. Todo mundo cantando e dançando e dizendo é para ti Deus. Todo mundo cantando e dizendo glória a Deus. Todo mundo cantando e dizendo recebe aí Jesus. Jesus disse que quem vai receber é vocês. Meu Deus. Eu vou devolver para vocês. Porque eu não recebo glória mundana. Eu não recebo glória de carne. Eu não aceito glória de corrompido. Quando Uzá morre, quando Deus fere Uzá de morte, por causa da sua imprudência, a Bíblia vai dizer que Davi fica triste. A Bíblia vai dizer que Davi não quis mais nem levar a arca. Disse, meu Deus, o negócio é mais sério do que eu imaginava. Aleluia. Por que tu matou ele, Jesus? Eu não entendi, Deus. Porque tu matou os... Tu não viu que ele fez o esforço dele. Esforço sem obediência não serve para nada. Aleluia. Ah, mas fulano é tão esforçado, pastor, só não viu, não. Não adianta fazer isso e aquilo se não tiver na palavra. Aleluia. Deus, por que tu matou Uzá? Não achei que tu estava recebendo. Pois é, te provei que não. Aleluia. Eu achei, se eu fiz para ti, o Senhor disse, tu pode até ter feito para mim, mas não recebi. Porque até disse que está cantando para Deus. Porque tem gente dizendo até que está fazendo consagração para Ele, mas Ele não recebe. Os verdadeiros sacrifícios para Deus. O próprio Davi vai dizer, coração contrito, Deus não rejeita. Aleluia. Tem muito sacrifício aí. Sem o coração ser contrito, sem sinceridade, sem amor. Aleluia. A Bíblia diz que Davi fica. Aí agora Davi vai consultar a Deus, olha. Depois que alguém morre, eu vou usar a expressão que a gente usa debaixo do nariz dele. Ele vai buscar a Deus. Agora ele vai buscar a Deus porque houve morte. Aleluia. Tem gente que só busca a Deus depois que Deus fere alguém dele. Tem gente que só busca a Deus quando Deus fere alguém da casa dele. Tem gente que só aprende a lição de temer a Deus quando Deus toca em alguém que ele ama. Aleluia. Tem gente que só aprende a lição de temer a Deus depois que tem uma morte. Lembra de Faraó? Aleluia. Vocês lembram do filho de Faraó? A Bíblia diz que Deus tocou no primogênito. Por quê? Porque ele não queria deixar o povo de Israel adorar a Deus. Verdade. Tem gente desse jeito. E o Senhor dizia para mim, tem gente que só toma, só aprende, só toma com exemplo, só aprende a me temer depois que alguém, ou que eu viro, ou que eu tiro da terra. Aí vai tomar a atitude correta. Aí vai colocar a vida no altar. Aí vai dizer onde foi que eu errei. Aí vai perguntar como é que tu quer, Deus. Aí vai perguntar como é que o Senhor quer diante da tua palavra. Como é que te agrada. Qual é a tua própria perfeita vontade. Aleluia. Enquanto tá tudo bem, continua levando a arca de qualquer jeito. Enquanto não morre ninguém, ninguém tá ferido, tá levando a arca de qualquer jeito. Enquanto não se vê o caixão, não, tá tudo bem. Aleluia. A Bíblia diz que Davi vai consultar a Deus. Depois que houve morte, quantos não são os líderes? Eu não quero dizer só pastores não. Quantos não são os líderes? Porque Davi era líder. Quantos são os líderes que estão levando aí uma congregação? Porque aqui ele juntou a congregação. Quantos não são os líderes? Consultar a Deus, está consultando a congregação. Aleluia. A congregação é que direciona ele. É o povo, como disse, salvou o povo. O povo